Boa noite a todos. Agradeço uma vez mais a oportunidade de partilhar com todos vocês as lições do nosso Evangelho. Os Espíritos nos recomendam que façamos a oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, porque nos vem do próprio Jesus e porque ela pode substituir todas as outras orações conforme a intenção que se lhe atribua. Em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos, portanto, eu os convido a fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santa e sábia vontade, Pai, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos a quem nos ofende. Não nos deixes, por caridade, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Ajuda-nos a fazer o bem, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Estamos prontos agora para a reflexão da noite. Nós vamos falar, na noite de hoje, sobre a transmissão do pensamento e, pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos. Esses dois itens fazem parte do capítulo 27 do nosso Evangelho. Dar de graça o que de graça receber. Itens de 9 a 5. Vamos iniciar falando sobre a transmissão do pensamento. Inicialmente, temos que entender um pouco do nosso funcionamento cerebral e orgânico. O nosso cérebro é o receptor de todas as nossas sensações, tanto internas do nosso corpo físico, quanto externas do meio onde vivemos. Todos os estímulos que recebemos são transformados pelo sistema nervoso em impulsos elétricos, que por sua vez desencadeiam estímulos químicos, estímulos esses que ficam armazenados em áreas específicas do cérebro, como, por exemplo, a memória, para posteriores assimilação, comparação e resposta a outros estímulos. Então, quando recebemos um estímulo, seja de modo consciente ou inconsciente, formulamos uma resposta através do pensamento. A nossa mente, por meio desses mecanismos de estímulos e respostas, gera energia de característica elétrica, magnética e química. Assim, podemos concluir, portanto, que pensamento é energia, a qual André Luiz chamou de fluido mental em seu livro Evolução em Dois Mundos, e que pode se propagar tanto para dentro quanto para fora do corpo. Segundo o espírito Francisco Dias da Cruz, o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói, constrói. No pensamento, ao influxo divino, ao sopro divino, reside toda a gênese da criação. Ao que Emmanuel acrescenta: a mente é o espírito
espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a vida. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações. Respiramos no mundo das imagens e das imagens que projetamos e recebemos. Portanto, todas as obras humanas são o resultado do nosso pensamento. O mal e o bem, o feio e o belo, por exemplo, existiram antes de tudo na fonte mental que os criou. A mente, portanto, é a causa viva de energias criadoras. O pensamento, por sua vez, é a substância determinável que dará forma a tudo aquilo que idealizamos. Amigos, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no nosso mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de sua continuidade ou para sua extinção. Como antenas emissoras e receptoras que somos, nós emitimos e recebemos pensamentos constantemente. O nosso Evangelho, no item 9 do capítulo 27, esse que estamos estudando hoje, nos mostra com clareza que, para compreendermos a forma da transmissão do pensamento, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, inclusive nós, todos mergulhados no fluido cósmico universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade. Por quê? Porque ele é o veículo do nosso pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, porque o ar, as vibrações do ar são circunscritas, são restritas, enquanto que as vibrações do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como eu falei, como o ar transmite o som. Se prestarmos bastante atenção na questão número 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que no universo, acima de tudo, está Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, o Espírito e a matéria, formando assim o princípio de tudo. Deus, Espírito e matéria, a Trindade universal. No entanto, ao elemento material
é preciso juntar o fluido universal, que desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Por quê? Porque a matéria propriamente dita é muito grosseira para que o espírito possa ter ação sobre ela. Como esclarecimento, fluido cientificamente significa uma substância cujas moléculas têm tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição e que cedem a qualquer pressão. Portanto, não possuem uma forma independente, mas tomam a forma de um recipiente em que são colocadas. A doutrina espírita nos ensina que fluido é um tipo de matéria extremamente rarefeita, imponderável, invisível e impalpável, passível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. É por isso que, na questão 33 do nosso Livro dos Espíritos, eles dizem que tudo está em tudo. Toda a criação de Deus está, meus irmãos, interligada, envolvida por esta matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, ou fluido universal. Seria, num exemplo mais simplificado, como se tudo e todos estivessem como formigas, presos num imenso melaço, inclusive nós aqui na nossa orbe. André Luiz diz, com muita sabedoria, que o fluido cósmico universal é o plasma, a energia divina, o hausto, a força do Criador, ou a força nervosa do Todo-Poderoso. Como eu disse, este fluido sofre inúmeras modificações e transformações, formando, por exemplo, o fluido magnético, o fluido elétrico, fluido material, fluido vital, dentre tantos outros. Temos assim a infinidade de corpos da natureza, dos elementos ou coisas conhecidas ou ainda desconhecidas, bem como aqueles fenômenos explicados ou aqueles ainda inexplicados. Os espíritos, de acordo com o seu grau evolutivo, também manuseiam os elementos fluídicos. Kardec, na Gênese, esclarece: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não como os homens, não como nós, manipulando gases, mas sim com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. É importante saber que os fluidos inerentes ao plano material são de propriedades bem diferentes dos que existem no mundo espiritual. Porém, a origem tanto de um como de outro se encontra no fluido universal. No mundo espiritual, os fluidos formam os envoltórios corpóreos,
dos espíritos, as suas moradas, os alimentos, o vestuário. São nesses fluidos que se encontram a origem das regiões umbralinas, das colônias espirituais, a ação dos construtores celestes na formação dos mundos ou na condução dos seres vivos. Nosso corpo carnal também tem origem neste fluido. O próprio perispírito nada mais é do que uma condensação do fluido universal em torno da alma, porque os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Feitos esses esclarecimentos e tendo em mente que o pensamento é um atributo do espírito e o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, nós podemos agora passar ao segundo item da reflexão da noite de hoje. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos. O que é a prece? Nosso Evangelho ensina: a prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos ou pelos desencarnados. Quando o nosso pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado e vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo, levando o pensamento. A energia desta corrente fluídica está diretamente relacionada à energia do pensamento e à energia da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos bons espíritos, onde quer que eles se encontrem. Também é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. É muito importante, amigos, a compreensão de que, se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poderíamos supor que o seu efeito estivesse sempre subordinado à potência fluídica. No entanto, desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora. Seja através de uma ação direta em seu nome, daquele que ora, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando isso possa ser útil. Como o poder da prece está no pensamento, não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que ela é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar e do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer
aquilo que é muito importante no momento da prece, o recolhimento. A prece comum tem uma ação mais poderosa, mas isso acontece quando todos os que a fazem se associam de coração num mesmo pensamento e todos têm a mesma finalidade. Por quê? Porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas vem a pergunta: o que importaria estarem em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 pessoas podem orar como verdadeiros irmãos em Deus e sua prece terá mais força do que a daquelas 100 outras pessoas. Informações mais precisas sobre essas últimas palavras que eu disse estão no capítulo 28, no item 4 e 5. Para finalizar, eu gostaria de dizer que nos encontramos na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade, conservando o livre-arbítrio de segui-los, estes bons conselhos, ou não. E Deus quer que assim seja. Para quê? Para que nós tenhamos a responsabilidade dos nossos atos e para nos deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Assim, meus irmãos, eu finalizo a exposição desta noite pedindo que mais uma vez elevemos o nosso pensamento ao plano maior, agradecidos por esta oportunidade e na certeza de que em breve estaremos novamente juntos. Deus nos abençoe e nos proteja. Uma boa noite a todos.